Ei pessoal, muito bem-vindos novamente. Hoje o bate-papo é sobre o tema de declaração de recursos e reservas, mas vamos conversar sobre uma parte muito importante nessa definição, que é a parte de geotecnia. E para isso, o nosso convidado de hoje é o João Paulo. Tudo bem? Bom, pessoal, antes da gente entrar na questão da geotecnia, vamos entender brevemente do que nós estamos falando. Os códigos internacionais, eles seguem sempre os mesmos pilares. Esses pilares são materialidade, transparência e competência. Para você ter um recurso ou uma reserva, você deve demonstrar uma razoável perspectiva de extração econômica. Então, obviamente, nós não declaramos valores em bolsa que não tem como serem monetizados. Então, a gente coloca alguma coisa na bolsa de valores no intuito de que as pessoas possam investir. Mas a gente espera, os investidores esperam que isso tenha um retorno. Então, se não há uma razoável perspectiva de extração econômica, não tem sentido investir nesse projeto. Senão é somente uma ideia, né? Um estudo. Senão eu acho que ele tem. Exatamente. Vamos tentar pegar dinheiro de alguém. É vender terreno na lua, né? Exatamente. Vamos tentar vender, mas vamos ver quem compra. Vamos ver quem compra. E para se abusar, tem gente que compra, mas não na bolsa, porque lá tem regras a serem cumpridas. E aí aproveito até para fazer um parênteses. Estamos falando sobre a questão dos códigos internacionais, mas sabemos que temos um decreto em 2018, que agora foi normatizado no ano passado, em fevereiro do ano passado, de 2022, em que os documentos apresentados para a ANM também seguiriam essas normativas, então essas diretrizes. Então, se você pensou aí do outro lado, mas isso não me interessa porque o meu projeto ele não é listado em bolsa, vamos lembrar que essas boas práticas, elas também são aplicadas na entrega dos nossos documentos, ok? Para começar a conversa, já sabemos da questão da razoável perspectiva e como que isso entra, Como que a gente trata, tem recurso, tem reserva, para ser recurso deve haver a razoável perspectiva e como a geotecnia entra nisso? Então, aí a gente começa, Marcela, a entrar um pouco mais a fundo na informação que a gente tem de fato. A gente tem que entender essa informação, se ela realmente faz sentido ou não, para transformar essa informação em algo material. Ou seja, sair da ideia, daquela coisa simplesmente que está na cabeça de alguém, e aí, me desculpe a comparação, mas muita gente tem ideia de tudo. Sim. Principalmente na mineração, tem vários sonhadores por aí. E aí as pessoas simplesmente pegam esse sonho e tentam transformar em algo. E a geotecnia entra fazendo o quê? Fazendo com que esse recurso aqui vire reserva de uma forma bem estratégica, mas com razoabilidade. Ela trazendo a segurança associada ao processo, trazendo tudo aquilo que a gente sabe que a geotecnia traz de uma forma muito efetiva, de uma forma muito clara. Por quê? Porque aí sim a gente tem algo que é razoável ainda, mas que vai virar de fato algo tangível. Eu ia falar tangível, mas ok, financeiro. Porque o financeiro é que faz a diferença no final. E aí, o como isso vai ser transformado é que faz a diferença. Porque, querendo ou não, numa cava, por exemplo, se os ângulos dos taludes tiverem que ser muito suaves, a gente não transforma aquela mina, aquele potencial inicial, em uma reserva. Agora, se a resistência dos materiais que estão envolvidos ali é uma resistência adequada, você pode deixar seus taludes mais inclinados e com isso obter uma reserva melhor. E aí explorar o máximo possível daquela reserva e aí sim ter um maior lucro associado a isso. Então a gente traz até questões de confiabilidade dos dados associado à geotecnia para trazer esse recurso para a reserva. E aí, assim, eu sou meio suspeito para falar porque eu adoro geotecnia e é o que eu trabalho, mas é um dos principais modifying factors que a gente tem associado a esses recursos. E aí, nos últimos anos, a gente teve essa disciplina muito bem
tratada, digamos assim, entrando inclusive com algumas associações, né, como disciplina principal ali, para obrigar alguém a assinar juntamente com aqueles engenheiros ou geólogos que assinavam por recurso e reserva somente, mas exatamente para trazer uma confiabilidade maior para o estudo, trazer uma assertividade naquele relatório que está sendo publicado de uma forma muito mais clara, porque a gente teve problemas no passado associados a isso. A pessoa assinou, mas não sabia em profundidade a geotecnia e exatamente a geotecnia deu problema. E aí com não só a geotecnia está entrando nesse tema, né, mas estão entrando várias outras disciplinas, estão sendo abertas, exatamente pela quantidade de problemas que se teve ao longo dos anos. E aí trazendo aí mais assertividade, uma multidisciplinaridade associado ao relatório de recursos e reservas, mostrando claramente, né, o que a mineração é. A mineração afeta muita coisa. Afeta toda uma comunidade, afeta todo um ecossistema, então tudo isso sendo trazido de uma forma bem efetiva para os relatórios, trazendo já fatores de ESG, inclusive, a serem aplicados dentro desse relatório, mostrando para a Bolsa claramente como que isso vai ser executado ao longo de um tempo, para a gente ter um resultado melhor como sociedade. E aí, como sociedade, eu digo não só o financeiro, mas também como o social. Porque hoje a gente tem diversos itens, né, que diz quanto à sociedade. Então, geotecnia, embora seja um modifier factor, eu falei um pouco dela só e falei de diversas outras coisas, mas querendo ou não, ela entrou como uma disciplina posterior, assim como outras entrarão para associar e adicionar informação para esse recurso e reserva, para esses profissionais que antigamente assinavam por recurso e reserva somente, mas para dar subsídio a ele na multidisciplinaridade que é um relatório desse, sim, necessariamente. Eles vieram compor um competent team, né? Exato. Pessoal, eu acho que isso eu consigo pontuar aqui algumas coisas bem importantes. Muitas pessoas talvez tenham a visão que quando a gente fala desse pilar da competência, isso tem relação direta com uma pessoa, né? Não é uma pessoa que executa esse estudo. Uma pessoa, ela assina o recurso ou a reserva demonstrada ali. Mas há uma continuidade, né? Há uma composição disso que envolve diversos competentes, e uma das áreas que exige essa competência é a área de geotecnia. Nós temos essa questão de ser um grupo de pessoas, cada um com a sua competência, a gente tem que demonstrar que tem um conhecimento específico para que a gente possa ter a nossa carteirinha, né, o nosso título. Então, a área de geotecnia está muito em destaque. E ela não é só um fator modificador, né? Não. Quando a gente, para definição de recurso, para demonstrar essa razoável perspectiva, eu acho que, aí você pode me explicar melhor, e eu gostaria até de entrar na questão dos rejeitos, porque uma coisa que eu percebo muito, João, é que as pessoas, elas focam. E aí eu me ponho nessa culpa também, né? Isso é uma coisa que vem com experiência, com maturidade. A gente foca muito no minério, né? Em como concentrar o minério, né? O que acontece até com o próprio rejeito. A gente não olha da mesma forma para o estéreo. Sim. E a gente movimenta numa mina muito mais estéreo do que minério. Então, às vezes, a gente tem campanhas muito específicas de densidade, testes mais profundos, até na própria geotecnia no minério, sendo que quem vai suportar... Eu ia te falar isso agora. Quem vai suportar é exatamente a rocha encaixante. A rocha encaixante. É o estéreo. Então, a gente tem que fazer uma investigação muito bem feita. Só um parênteses antes, né? Que eu sempre gosto de abrir uns parênteses desse. Você falou que normalmente é um time que trabalha. Sim. E esse time, muitas vezes, quem assina o relatório final não é a pessoa responsável pelo documento em si. Ele simplesmente certificou que aquele documento está ok. Exatamente. Ele não foi o responsável por fazer, por meter a mão na massa, né, como se diz, na prática, o executor de fato do processo como um todo. Ele simplesmente certificou que aquele documento tem uma razoabilidade adequada, tem uma confiabilidade nos dados, e aí segue com aquilo lá. Pode seguir com aquele processo, ou se não, apresenta os riscos associados àquele processo como um todo. Então ele tem duas opções, né?
ou uma única, né? Apresentar o risco de qualquer forma. De qualquer forma, é isso que eu ia comentar. A classificação de recursos e a classificação de reserva é uma análise de risco. Sim. É a interpretação do risco do que o QP achou daquilo, né? Se ele não colocar o risco, ele está correndo risco. Ele tá... Mas, ok, é responsabilidade dele. Fecha o parênteses, né? Mas o que acontece? A gente necessariamente precisa fazer essa investigação das rochas encaixantes, né? Porque é onde o seu talude final vai estar. Sim. E aí, esse talude final é o que você não vai tratar, você não vai voltar depois de fechada a operação para tratar um ambiente desse. Uhum. Eu costumo até colocar em algumas aulas, algumas palestras que eu já dei, um gráfico mostrando quanto o investimento é mais alto para a empresa, né? Quando você chega no final da vida útil da estrutura para fazer uma recorrência, por exemplo. Se isso foi pensado, né? Exato. E querendo ou não, você não tem mais mina ali para te pagar. Uhum. Então você não tem dinheiro mais para tirar ali, você vai ter que tirar de outro lugar. E de onde que vem isso? Do investidor. Sim. Do bolso de quem está colocando grana no início, sim, esperando uma rentabilidade. Então, querendo ou não, a geotecnia vem fechando esse longo prazo, digamos assim, ela avalia esse longo prazo das mineralizações, o longo termo, ou eu até falo umas expressões assim meio... Toma cuidado com as expressões, a depender que estamos gravando. Não, é tranquilo. Mas para a posteridade, entendeu? Sim. Porque, querendo ou não, uma cava é um ambiente que, durante a mineralização, durante a lavra, ele está ali controlado, mas posteriormente, quando você tem o fechamento da estrutura, ninguém mais toma conta. Vai cair essa responsabilidade para o governo. Então, querendo ou não, você tem que trazer essa informação desde o começo, tratá-la com uma confiabilidade adequada, para aí sim dimensionar esse talude de uma forma adequada e deixá-lo seguro para o fechamento da estrutura. Com relação aos resíduos, e aí eu vou colocar resíduos em geral, que é o estéril e o rejeito, de um modo maior, porque são os que têm maior volume, né? Além de ter outros resíduos, mas eu não vou entrar nesse quesito agora. Estéreo, a gente necessariamente tem que fazer uma série de estudos com relação a ele, inclusive com relação à possibilidade de drenagem ácida, caso a gente tenha alguma possibilidade disso. No Brasil, a gente ainda foca muito em drenagem ácida, mas a gente pode ter outros tipos de drenagem, né? Por exemplo, uma solubilização de uma água de chuva que dissolve uma determinada rocha e começa a carrear ou dissolver e transportar, né, por meio do fluxo, alguns metais. E aí isso impactar completamente... Fluoretos, mineração de calcário, tem flúoros associados. Bem lembrado, muito bem lembrado. Então isso afetar algumas comunidades a jusante de uma forma muito efetiva. Então a gente trabalha tudo isso, a gente analisa tudo isso em um relatório para recurso e reserva, para falar se ele está razoável quanto a esses níveis ou não, para entender como que isso está funcionando. Assim também para a questão dos rejeitos, né? A TSF, como é chamada para fora, Tailings Storage Facility, né? Ou estruturas de exposição de rejeito, porque são vários tipos. Aqui no Brasil a gente está muito mais acostumado a barragem de rejeitos do que qualquer outra coisa, mas a gente tem que olhar com atenção para esse tipo de estrutura, para não deixá-la, não deixar ocorrer rupturas como aconteceram no passado, ou incidentes como aconteceram no passado. E normalmente quando a gente tem um acidente associado a uma estrutura desse tipo, são acidentes grandes que fazem uma alteração de legislação, e aí entra uma série de questões que atrapalham inclusive a atratividade do setor minerário no Brasil ou em outros locais, como na África do Sul. Aconteceram acidentes recentes agora que também alterou tudo isso. Então, querendo ou não, um investidor não quer que aconteça algum tipo de acidente desse, mas ele quer maximizar o seu investimento. Então a geotecnia vem trazendo a segurança a longo prazo, casando essa segurança a longo prazo, ou seja, entendendo como que está toda a investigação geotécnica, toda a classificação geomecânica, como que está todo esse processo para trazer a confiabilidade suficiente quanto a segurança no processo associado a recurso à reserva. Acho que agora eu respondi melhor, né? Agora você desenvolveu.
Pessoal, olha só, vamos amarrar tudo que o João falou, e eu vou amarrar com ESG, porque eu adoro falar sobre isso. A geotecnia, ela é parte integrante desse processo, desde a fase de exploração até a fase da operação e mais. Ela é parte integrante, já deveria ter sido pensada no fechamento de mina, que é um tema relativamente recente que está entrando nessa discussão. Sim. A nossa Constituição antigamente não previa que a mina seria exaurível, apesar dessa ser uma das definições do nosso negócio, que o recurso ele é finito. Então, a geotecnia ela pode demonstrar a inviabilidade de um processo, seja pelas próprias questões da abertura da cava, ou seja, eu vou perder material ou eu vou ter que suavizar, né? Então eu vou ter talvez uma possibilidade de extração menor que inviabilize esse projeto. E aí o inviabilizar é inviabilidade econômica? Econômica, sim. Totalmente associado ao custo? Ao custo, é isso mesmo. Né? A gente tem que entender que o negócio tem que dar dinheiro, senão não faz sentido. Então ela vem com esse olhar, ela vem com o olhar da manutenção da estrutura, e isso de forma perpétua, ela vem com o olhar dos empilhamentos ou do que seja, né? Assim, de conhecer o material, do que fica e do que você tem que guardar depois, que também é seu, tá, gente? Assim, porque querendo ou não, você fica com aquela estrutura, pilhas de estéreo, por exemplo. Vou citar exemplo, é muito mais fácil. Né? Pilha de estéreo a gente constrói a estrutura para não ser desmanchada mais. Então, você tem que estudá-la desde o começo para entender como aquela pilha, qual que é o impacto que aquela pilha vai ter de verdade no seu meio ambiente. E no ambiente posterior ao fechamento daquela estrutura. Porque isso que é importante. Porque senão você vai gerar uma série de passivos que depois vão ser cobrados e aí vai atrapalhar todo o investimento feito no começo. E eu acho que até o olhar de entender que se aquilo tem que ser feito, a gente está falando de uma questão diária. Né? Então, qual que é a quantidade que eu tenho que empilhar? O que isso vai sobrar? Eu tenho onde colocar? Pense que vocês podem estar numa região que não tem. Não tem ar, ótimo, o projeto está aqui, o minério está aqui, tem riqueza, dá para tirar, mas aí vocês vão ter que transportar esse estéreo, esse rejeito quilômetros dali, porque é onde está. Viabiliza. Aí começa a questão financeira a pesar bastante. Até na aula que eu passo aqui rapidinho, eu falo da relação estéreo-minério, que é totalmente afetada pelos ângulos insalubres ou ângulo de uma escavação. Então, querendo ou não, isso já entra aí também. Já entra nessa questão. Então, a geotecnia, ela está muito inserida, ela é uma disciplina muito específica. Eu sou o QP do recurso em diversas situações, eu dou aquela canetada final, mas eu não sou boba, né? Quem tem amigos tem tudo na vida, a gente tem que entender a dinâmica dos outros colegas, a especialidade de cada um deles nessa avaliação. Então, essa aulinha de hoje, né, esse vídeo aqui da Academia da Mineração é para conversar um pouquinho com vocês sobre a inserção da geotecnia e como que ela encaixa nessa questão da classificação do recurso, da reserva, viabilidade econômica e, de fato, na operação, isso tudo que a gente deu uma pincelada hoje. Por enquanto é isso, mas continue acompanhando, que daqui a pouco tem mais sobre o tema geotecnia. Obrigada. Até mais, gente.